No mês de maio de 1829, João Batista visita José e nesta data é restaurado o sacerdócio. E o que vem a ser o sacerdócio? O sacerdócio é o poder de Deus delegado ao homem para agir em nome dele nesta terra. Este poder da legitimidade é autorizado e reconhecido por Deus. Não é um poder criado pelo homem, nem formado pelo homem, nem se apropriado. Não é um poder herdado de geração em geração por antepassados já falecidos. O sacerdócio é uma autoridade conferida por Deus através de anjos ou ministradores que também portavam esse sacerdócio. São ministradores de Deus que transmitem diretamente da presença de Deus aos homens. O sacerdócio é a lei do governo de Deus. É essa autoridade que autoriza os homens a agirem em nome de Deus, tanto na terra como nos céus. É o único poder legítimo, uma autoridade reconhecida por Deus para governar e estabelecer todos os negócios do reino de Deus. Nós encontramos o poder e a divindade de Deus neste sacerdócio e em suas ordenanças. Esse sacerdócio é o poder de a Igreja de Jesus Cristo, restaurado nesses últimos dias. Sem ele, não poderia haver a Igreja de Jesus Cristo. A restauração do sacerdócio e suas chaves, ela é uma parte da história da restauração. Porque se uma pessoa desejasse falar sobre a Igreja de Jesus Cristo e disser: eu vou criar uma igreja, ou eu tive uma revelação e eu vou instituir uma igreja. Se não tem essa autoridade, é só mais uma igreja criada por um homem que tivesse talvez boas intenções, que tivesse o desejo de mudar alguma coisa que talvez acreditasse que não estivesse correto, mas seria somente um desejo. Porque o que autoriza a agir em nome de Deus é esse sacerdócio. Não existe outra forma. Na igreja há dois sacerdócios. O sacerdócio arônico, também conhecido como sacerdócio menor, e o sacerdócio de Melquisedeque, também conhecido como o sacerdócio maior. Mas qual é a diferença entre um sacerdócio e outro? Vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio arônico. Antigamente, na lei de Moisés, havia sumos sacerdotes, sacerdotes e levitas. Como os antigos israelitas se rebelaram contra Deus, o sacerdócio maior foi retirado deles. Porém, o sacerdócio menor, ou arônico, permaneceu. Hoje em dia, os membros do sexo masculino que forem dignos, eles podem receber o sacerdócio arônico. Aqueles que têm o sacerdócio arônico, o que eles fazem? Eles preparam e servem o sacramento aos membros da igreja durante as reuniões de adoração nos domingos. Eles ajudam a visitar os membros em seus lares. Eles também recolhem as contribuições para os pobres e realizam outras atividades. O nome do sacerdócio arônico vem de Arão, que era o irmão de Moisés. Lá no Velho Testamento é descrito. Podemos encontrar uma escritura lá no Antigo Testamento, em Crônicas, onde ele relata o seguinte: porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos e acima. Levi era um dos filhos de Israel, porque o seu cargo era o de estar sobre as ordens dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus,
a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, para a oferta de manjares e para os coscorões ázimos e para as assadeiras e para o tostado e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e o seu costume, continuamente para o Senhor. E para que tivessem a seu encargo o serviço da tenda da congregação, e o serviço do santuário, e o serviço dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então, isso é descrito lá em Crônica, as funções desse portador do sacerdócio arônico. E há uma diferença quando nós falamos entre essas funções do arônico, embora os termos arônico e levítico, muitas vezes eles se alternam, mas há uma diferença quando falamos de Levi e de Arão. Por exemplo, o sacerdócio menor, ele foi concedido aos membros da tribo de Levi, ao qual Arão e os seus filhos pertenciam. Os levitas, por exemplo, eles tinham ao seu encargo a execução dos serviços domésticos do tabernáculo. Por exemplo, encher as lâmpadas de azeite, acender essas lâmpadas, carregar a arca da aliança, montar e desmontar o tabernáculo, porque naquela época um dos primeiros templos, esse templo de Moisés, ele era uma tenda, um tabernáculo, então se deslocava no deserto. Então era a função dos levitas, não podia qualquer portador de um sacerdócio ou qualquer discípulo tocar o tabernáculo ou desmontar o tabernáculo. Isso era lei entre os israelitas. Somente os levitas tinham essa função de montar e desmontar o tabernáculo. Já os sacerdotes eram escolhidos somente entre os filhos de Arão, o irmão de Moisés. E eles eram designados a oferecer sacrifícios, a queimar incenso, a instruir o povo na lei, por exemplo. Quem presidia todos os sacerdotes, ou filhos de Arão, era um de seus primogênitos. Ele servia como sumo sacerdote, ou como presidente dos sacerdotes. Além disso, os levitas tinham de possuir um lugar para morar, porque eles não haviam recebido uma herança de terras como as outras tribos, os outros filhos de Israel, pois a sua herança era o próprio sacerdócio. Então, os levitas tinham essa função específica. A fim de espalhá-los entre as tribos e prover-lhes um lar, Moisés ordenou que fossem estabelecidas 48 cidades levitas para os que ministravam as necessidades espirituais de Israel. Então, quando falamos de sacerdócio, é essencial, é extremamente importante conectar essa ideia do sacerdócio com a restauração do Evangelho. O sacerdócio arônico, ele possui as chaves do ministério dos anjos, do Evangelho do arrependimento e do batismo. Então está na função do sacerdócio arônico pregar o arrependimento às pessoas e levá-las ao batismo. O sacerdócio arônico, ele foi restaurado na terra, nessa dispensação, no ano de 1829, como eu disse antes. Então o próprio João Batista, aquele que batizou Jesus Cristo, ele conferiu a José, ele apareceu a José numa revelação, e ele conferiu a José e ao seu auxiliar essa autoridade do sacerdócio. Dessa forma, o sacerdócio arônico foi restaurado novamente nesta terra. E as funções do sacerdócio de Melquisedeque? O que é o sacerdócio de Melquisedeque? O sacerdócio maior. Esse sacerdócio é conhecido também como o sacerdócio maior ou o sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Por meio dessa autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, os líderes da igreja dirigem a igreja e orientam a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Nas ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque, por exemplo, manifesta-se o poder da divindade, pois é chamado sacerdócio maior. É o sacerdócio que Jesus Cristo possuía. Esse sacerdócio maior foi dado a Adão, quando lá no Jardim do Éden, Deus concede a ele o domínio sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Lá em Gênesis, logo no capítulo 1, no versículo 26, ele disse: E disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, neste momento em que Deus dá a Adão esse domínio sobre a terra, naquele momento ele está concedendo a Adão o sacerdócio maior, o sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Esse sacerdócio ele esteve na terra durante todo o tempo em que o Senhor revelou o seu evangelho aos profetas e posteriormente aos apóstolos, quando Jesus Cristo nasceu nessa terra. Por isso, Jesus Cristo ele não dizia que vinha mudar leis, ele veio para cumprir leis. Adão foi o primeiro a quem Deus revelou esse sacerdócio, como eu disse antes. Porém, todos os patriarcas e profetas de todas as dispensações anteriores possuíram este sacerdócio. Eles agiam sob esta autoridade desse sacerdócio. A princípio, então, esse santo sacerdócio, segundo a ordem do Filho de Deus, tinha esse mesmo nome, porém mais tarde ele passou a se chamar a Melquisedeque. Mas por que houve essa mudança desse nome de Melquisedeque? Melquisedeque ele foi um grande sumo sacerdote, profeta e líder do Velho Testamento, que viveu logo após o dilúvio da Arca de Noé e durante a época de Abraão. Ele era chamado o rei de Salém, rei de Jerusalém. Ele era chamado de rei de paz, rei de justiça. Então, esse rei de justiça, que é o significado do nome, né, Melquisedeque em hebraico, então, o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, esse sumo sacerdote ele foi muito puro, muito digno. Então, em honra a ele, esse nome então passou a se chamar sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio ele foi retirado então da terra durante o período de apostasia, que foi explicado nos vídeos anteriores. Em 1829, ele foi restaurado no mês de maio. E neste caso então, os apóstolos Pedro, Tiago e João, que eram portadores do sacerdócio, os apóstolos que tinham esse sacerdócio, então eles vieram à terra, fizeram a visita a José, e ali naquele momento foi restaurado este sacerdócio de Melquisedeque na terra novamente. Foi restaurado o sacerdócio e com ele as chaves do apostolado. Então agora nós tínhamos na terra homens autorizados para falar em nome de Deus e para presidir a sua igreja novamente nessa terra. O sacerdócio de Melquisedeque ele tem o direito de presidir e tem poder e autoridade sobre todos os ofícios da igreja. Muitas vezes ouvimos pessoas falando nas redes sociais, na internet afora, sobre profecias. Eu profetizo para você, e ficam oferecendo profecias nas redes sociais como se fossem mercadorias. E esses homens que oferecem essas profecias, essas pessoas não têm autoridade para isso. É como se eu, por exemplo, quisesse orientar o trânsito da cidade e eu fosse até uma loja e comprasse um uniforme de guarda de trânsito e um apito e fosse apitar no centro da cidade. Eu não tenho, o meu uniforme não me dá essa autoridade para controlar o trânsito, né, para tomar as funções de um guarda que tem essa autoridade. A mesma coisa ocorreu com o sacerdócio. Para que uma pessoa possa falar de profecias ou oferecer coisas na internet, ele tem que ter essa autoridade. E o que nós vemos hoje é pessoas que tomam para si essas posições e esses atos que na verdade não são reconhecidos por Deus. O próprio Deus disse que naquele dia muitos vão dizer: eu não fiz isso em seu nome, eu não fiz aquilo. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, que eu não os conheço. Isso o próprio Deus disse, está lá no Novo Testamento. Então tem pessoas que assumem essas posições e prometem coisas sem autoridade, sem autorização. Quando a pessoa possui esse sacerdócio, então ele possui essas chaves para abençoar as pessoas, para dar bênçãos espirituais aos membros da igreja. Eles têm autoridade para ministrar doentes, para fazer curas, para dar bênçãos especiais a membros de uma família ou pessoas individuais. Com a autorização dos líderes do sacerdócio,
Eles podem conferir inclusive o dom do Espírito Santo. Eles podem ordenar outros homens dignos ao sacerdócio de Melquisedeque ou ao sacerdócio arônico. Eu não posso conferir a uma pessoa uma autoridade que eu não tenho. Quando um homem recebe o sacerdócio de Melquisedeque, ele faz o juramento e convênio do sacerdócio. Ele faz um convênio de ser fiel, de magnificar seu chamado, de dar ouvidos diligentemente às palavras de vida eterna e de viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele então restituiu este sacerdócio de Melquisedeque aos judeus. Então, até o momento em que Cristo nasceu, só havia sobre a terra o sacerdócio menor. Por quê? Porque na época de Moisés ele foi retirado devido a essa desobediência dos israelitas. Mas quando Cristo nasce, ele volta a restituir entre os apóstolos este sacerdócio maior, ou chamado sacerdócio de Melquisedeque. Então ali ele começou a estabelecer a igreja entre eles. Entretanto, o sacerdócio e a igreja foram novamente perdidos por causa da apostasia, com a morte de Jesus Cristo e os apóstolos. O sacerdócio de Melquisedeque, ele abrange, da mesma forma que o sacerdócio menor, o arônico, tem ofícios, o de Melquisedeque também. Ele abrange os ofícios de elder, de sumo sacerdote, de patriarca, 70 e apóstolo. Nos futuros vídeos, nós vamos falar sobre as funções desses ofícios, o que faz um patriarca, o que faz um 70, o que faz um apóstolo. O sacerdócio de Melquisedeque, ele sempre fará parte do reino de Deus na terra. O presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele é o presidente do sacerdócio maior, ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque. Ele é o detentor de todas as chaves pertencentes ao reino de Deus na terra. O chamado de presidente ou profeta é exercido somente por um homem ao mesmo tempo. E ele é a única pessoa na terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio. Então eu não posso, por exemplo, falar: eu sou um profeta e eu vou profetizar para a sua família. Eu vou te oferecer essa família. Eu posso te oferecer uma profecia, é só você colocar que aceita. Não, não é assim. Eu posso receber revelações para mim e para minha família, mas eu não tenho autoridade para profetizar para os outros. A única pessoa que tem essas chaves de profecia é o profeta, é o presidente da igreja, como aconteceu nas épocas de Noé, Abraão, todos os profetas anteriores que viveram. Sempre em toda dispensação, de todo período, havia um profeta que tinha essa incumbência, esse chamado. Então as pessoas não podiam sair por aí oferecendo profecias. Era aquela pessoa que tem essas chaves e esse poder que fazia isso. Quando Moisés falava, ele falava para o povo. Quando Abraão falava para o povo. Quando Noé falava para o povo. Então sempre existia aquele profeta. Exatamente como Cristo. Quando Cristo estava, Cristo falava para o povo. Lá em Mateus, há uma escritura em que o Senhor, ele diz: o que ligares na terra, ele diz assim: em verdade, vos digo, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. É com esse poder do sacerdócio que um homem pode, usando essa autoridade, ligar ou desligar na terra ou no céu. Somente através desse sacerdócio, essas ordenanças, esses atos, serão reconhecidos um dia na presença de Deus. Do contrário, serão meramente atos. E é quando o Senhor dirá: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu não os conheço. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe para que outras pessoas possam ter o mesmo conhecimento. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre outras coisas que foram restauradas após a apostasia e o início dessa restauração do Evangelho na Terra. Até a próxima.